Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu uma pessoa excluída nos meios religiosos? Você já se sentiu uma pessoa que parece que naquele lugar as pessoas que era um lugar de acolhimento, era para ser, né, já que seguem o Cristo. E o Cristo, ele acolhia. Jesus não repelia, ele acolhia e propunha mudança caso fosse o caso ali, né, de realmente precisar de uma mudança, ele acolhia e propunha a mudança. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, reveja as suas ações. Então, ao invés de apedrejar a adúltera, que era a lei da época, então por aí você vê, né, e você começa a entender a cruz de Jesus. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele mexia com as estruturas de poder da época. Ele questionava e ele falava como quem tem autoridade. O próprio Evangelho dá esse detalhe. Ele falava como quem tem autoridade. Então, assim, era alguém que tinha autoridade diante do povo. Falava, argumentava, tinha sabedoria e desmontava, portanto, aquela estrutura, muitas vezes uma estrutura muito mais comercial do que religiosa. Qualquer semelhança com os dias atuais é uma mera coincidência? Tinha muito mais uma estrutura comercial, o templo, na época de Jesus, do que uma estrutura religiosa. Você sabe que o começo do Evangelho de Lucas, que é o evangelho que narra o nascimento de Jesus, começa dizendo que naquele tempo foi feito um recenseamento. E o recenseamento era feito pelo Império Romano, certo? O decreto de César Augusto, se eu não me engano, né? O Evangelho fala, ordenando o recenseamento de todo ser vivo. E aí, todo ser vivo, todo ser humano, né, gente? E aí, o que acontece? Primeiro, porque o Império precisava arrecadar mais. O Império acreditava que estava arrecadando pouco, que a arrecadação tinha caído. Então, tem gente que não está pagando, preciso saber. E o templo também precisa arrecadar mais, porque o Império Romano dominava a Judéia nessa época. Por isso que quando Jesus é condenado, chamam Pôncio Pilatos. Porque os sumos sacerdotes queriam a condenação de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava mexendo com a estrutura. Entrou no templo, expulsou os vendedores dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai em casa de comércio. Então, os sumos sacerdotes queriam a condenação de Jesus. Porque Jesus era uma pedra no caminho deles. Uma pedra para as falcatruas deles. Então eles queriam que Jesus fosse condenado, mas eles não podiam condenar, porque quem tinha o domínio político sobre a Judéia era o Império Romano. Império Romano, por isso que eles vão até Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, depois de interrogar e questionar Jesus, ele vem diante do povo e diz: eu não encontro nada neste homem. E aí ele propõe, estava chegando a Páscoa dos judeus, e ele propõe se queria que soltasse Barrabás ou Jesus. E é então que, o povo insuflado pelos sumos sacerdotes, manipulados pelos sumos sacerdotes, pedem a soltura de Barrabás e a condenação, portanto, de Jesus. E aí o ato de lavar as mãos, porque Pôncio Pilatos diz: tudo bem, eu lavo minhas mãos, eu não carrego o sangue desse homem nas minhas mãos, porque eu não encontrei nada. Mas se vocês querem... E aí, tanto que a cruz era um meio de castigo, né? Uma condenação, e era uma condenação vexatória, vergonhosa, humilhante, colocada pelo Império Romano. Então, a cruz não era um instrumento de tortura dos judeus.
era do Império Romano. E aí, por isso que Jesus, vai passando por todo aquele caminho, carregando a sua cruz, não ia aguentar, por isso que pegam Simão, da cidade de Cirene, por isso Simão Cirineu, pegam ele para que ele ajude Jesus até que ele consiga chegar lá, porque senão ele ia morrer no meio do caminho. E o espetáculo para os romanos é fazer todo esse caminho de tortura para que isso sirva de lição, para que ninguém mais, cometa algum crime contra o império, por exemplo. E aí há a condenação de Jesus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente percebe que quando a gente entra, muitas vezes, num ambiente religioso, nós percebemos que tem determinadas coisas e pessoas nesse ambiente religioso que estão sempre prontas a nos julgar, estão sempre prontas a nos condenar. E é o que eu estou dizendo, são pessoas que muito mais querem que a gente siga as regrinhas, são pessoas que muito mais se assemelham aos fariseus, aos doutores da lei da época de Jesus, do que aquelas pessoas que de fato foram acolhidas por Jesus. Então, muitas vezes nas igrejas, você vai encontrar seguidores dos fariseus e não seguidores de Cristo. Se denominam como cristãos, mas quando você olha as atitudes, são atitudes que se afastam da atitude do Cristo. Julgamento, condenação. E são pessoas que por vezes se consideram santas, se consideram sem mácula, estão acima de tudo, estão acima de todos. São senhoras da razão, são os herdeiros do céu. Hein, gente? Você nunca cruzou com um síndico do céu? É aquela pessoa, ela é a síndica do céu, ela sabe quem entra e quem não entra no céu. Ela conhece os desígnios de Deus. Meus amores, fala para mim. Quem é que pode perscrutar o coração de Deus? E aqui a gente está usando uma linguagem metafórica para falar do coração de Deus, é claro. Quem é que pode saber de fato, o que Deus tem guardado para cada um de nós? Como que eu, André, posso virar para você e dizer, você não entrará ou você não herdará o reino dos céus? Ah, mas está na Bíblia. E aí as pessoas se esquecem que a Bíblia, inclusive, é um livro escrito por homens e que precisa de muita interpretação. A Bíblia foi sendo transcrita para tantas línguas e foi escrita em línguas que hoje nem se fala mais. Dialetos. Você imagine, quando a gente pega um país como o Brasil, que existem diferenças regionais. Então você imagine a Bíblia sendo escrita por diversos povos que tinham dialetos, eram povos pequenos, não era uma população como a gente conhece hoje. E o jeito que era armazenado, é armazenado em pendrive, armazenado nas nuvens, dados super seguros, eram escritos nos papiros. E como esses papiros eram guardados, que estado estavam esses papiros, como esses escritos nos papiros podem ter sido interpretados ou podem ter sido corrompidos, determinados trechos. Aquilo também refletia a cultura e o pensamento daquela época. Quando você vai ler uma obra de Machado de Assis, por exemplo, tem trechos que precisam vir nota de rodapé. Vem a nota de rodapé com um especialista na literatura que analisa por que Machado de Assis escreveu daquele jeito. Aquilo ali era um costume daquela época, do século XIX. Então, você imagine, isso porque nós estamos falando de Machado de Assis, que está há 2 séculos de nós. Agora, e quando a gente fala de textos que foram escritos antes de Cristo, no século VIII antes de Cristo, e aí você pega alguém que nem sabe o que é exegese bíblica, o que é aprofundamento bíblico, e a pessoa sai pregando, batendo Bíblia no púlpito e condenando e julgando e acreditando que aquilo que ele está falando é a mais pura verdade, é a lei. E aí ele não percebe que ele está sendo muito mais farisaico do que cristão. E aí é que eu acredito que Jesus vem com essa passagem aqui, do Evangelho de Lucas, capítulo 18, e versículo 9 a 13.
Vê se essa passagem não encaixa com tudo que eu estou falando até agora. Jesus contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Publicano, gente, só um parênteses, na época de Jesus eram os cobradores de impostos. E eles eram considerados impuros, porque eles cobravam um imposto para Roma. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E aí Jesus finaliza: eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Está aqui, tudo que eu falei até agora. Jesus está falando o quê? E Jesus está usando, né, o contexto da sua época, as classes que haviam na sua época. O fariseu, que se achava então o conhecedor da lei, eu sou justo, eu sou escolhido aos olhos de Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo, te dou graças porque não sou como este aí. E o publicano, a única coisa que fez foi bater no peito e dizer: tem piedade de mim, Deus, porque sou pecador. Ou seja, o publicano reconheceu a sua falta e pedia perdão, sem colocar ninguém na balança, sem dizer eu não sou como esse. Aí a gente cai naquela outra parábola do filho pródigo, porque quando o filho mais velho, que permaneceu junto do pai, quando ele chega em casa e escuta barulho de festa, ele chama um dos empregados e pergunta: o que é que está acontecendo? E o empregado diz: o seu irmão voltou e seu pai mandou matar o novilho e fazer um grande banquete. E o filho mais velho fica inconformado. E o pai vai até ele e ele fala: eu estive sempre contigo. Este teu filho, ele não chama de irmão, este teu filho, que gastou tudo e foi para longe de ti, para ele você mata o novilho gordo, e para mim você nunca nem me deu uma ovelha para festejar com os meus amigos. E o pai diz: filho, tudo que é meu é teu. Hein? Fala para mim, se muitos desses religiosos que estão dentro das igrejas não serão como o filho mais velho, ficarão inconformados. Como que pode? Eu que não saía da igreja e esse vai estar aqui, tem festa no céu porque ele veio para cá? Ou quantos serão como este fariseu orando: obrigado, Senhor, por não ser como este daí, mas não consegue fazer um mergulho dentro de si e perceber o que precisa ser mudado. Ele não consegue reconhecer que é um pecador como qualquer outra pessoa. Não consegue reconhecer que todos nós estamos em evolução. Uns podem estar num nível mais avançado de evolução espiritual, outros podem estar num nível um pouco mais atrasado de evolução espiritual, mas Deus tem um único propósito: que todo espírito evolua. É por isso que ele faz festa. É por isso que ele se alegra com a nossa volta a ele, como o pai da parábola do filho pródigo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, meus queridos. Não fique afastado. Não se afaste. Não se afaste da sua fé. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Jesus.
por causa de pessoas assim. Porque isso pode acontecer. Pessoas assim, elas são tão julgadoras que você começa a acreditar que você não é digno, não é digna de falar de Deus. Jesus, quando chamou Deus de Abá, Abá é a palavra para dizer papaizinho amado, papaizinho querido, foi um escândalo na época, porque não se podia pronunciar o nome de Deus. E além de pronunciar, Jesus chama ele carinhosamente de papaizinho. Então, cuidado. Fale com carinho de Deus. Fale de Jesus. Você pode falar sim, porque eu sou pecador, você é, todos nós somos, nós estamos em evolução. Aliás, nem é, né? A gente pode falar de pecado ou a gente pode falar de espírito que está evoluindo. E que sim, então, cometemos erros. E iremos aprender com esses erros, iremos pagar por eles. Não tenha medo. Não se ache indigno de se achegar de Jesus, de se achegar a Jesus. Não se ache indigno de se achegar a Deus, de chamá-lo de papaizinho, de ter essa... Você tem esse senso de filiação? Se não tem, tenha. Não se afaste de Deus, do Criador, não se afaste de Jesus por causa dessas pessoas que querem enfiar na sua cabeça que você é indigno, que você não pode, que você é um afastado, que você é aquela ovelha. Se você é essa ovelha, saiba que Jesus deixou as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Sabe por quê? Porque Ele quer a gente juntinho dele. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, um beijo e que a paz de Deus esteja no meu coração, no seu coração, esteja com todos nós.